A Agatha Meirelles está ao vivo com a gente direto do Rio de Janeiro Tá aqui. para explicar melhor, é claro, essa história. E essa notícia surpreendente. Ô Agatha, muito boa tarde a você, seja sempre bem-vinda aqui ao Bora Brasil. Boa tarde, Joel e Ana Paula e a todos. E antes da gente começar a falar sobre o cavalo, vou só trazer um pouquinho de inveja para vocês. Vocês falavam do tempo nublado aí em São Paulo, aqui no Rio tá um sol para cada um. A praia é linda. Não dá então, pra ir assim, no estúdio, mas quando a pandemia acabar, venham visitar a gente. Com certeza. Sem Hoje dúvida. pela manhã, quando abri o link aí com o Rio de Janeiro, no Bora Brasil, com o Alexandre Tortoriello, ele estava lá no Corcovado, ali do lado do Cristo Redentor, e ele mostrou um cenário Ali é demais, sem né? igual. Não me lembro, infelizmente, o nome do repórter cinematográfico, mas a imagem estava linda. Ali é difícil de a imagem ficar ruim, só se Você é estiver do Rio, nublado. você é do Rio, né, eu sou. Aninha? Você Eu conhece sou. bem aquela área, não? Tô aqui curtindo esse tempo nublado de São Paulo. Ô, Agatha, primeiro, parabéns pela cidade do Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais bonitas, não do Brasil, mas do mundo, né? Vocês merecem esse título com toda certeza. Bom, com céu de brigadeiro e tudo mais, por favor, nos explique essa história do cavalo aí, né? Que conseguiu produzir um anticorpo muito resistente para combater o coronavírus. Se a gente tinha dúvida sobre a resistência do cavalo, ela foi completamente anulada agora, porque o anticorpo produzido por ele é entre 20 a 50 vezes mais potente do que o ser humano que tem a doença, porque o ser humano também pode produzir esse plasma. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, o Hemorrio faz um estudo junto com a Secretaria Estadual de Saúde, pegando o plasma, que é uma parte ali do sangue, de quem já teve a doença e conseguiu produzir esse anticorpo. O cavalo se mostrou mais potente, o plasma do cavalo se mostrou mais potente, e é esse estudo inédito aí do Instituto Vital Brasil e da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Como é que foi feito esse estudo? Durante 70 dias, 5 cavalos foram observados, e aí, dentre esses 5 cavalos, 4 apresentaram o anticorpo neutralizante, capaz, inclusive, de tornar o vírus inativo. Olha. Foi realmente surpreendente. Eles vão apresentar agora esse estudo clínico para partir para as próximas fases. Eu conversei com o professor Gerson Lima. Ele é da UFRJ, da Universidade Federal do Rio, e também fez parte desse estudo. O que ele me explicou, Joel e Ana Paula, é que isso não pode ser usado como vacina, que não pode ser usado como prevenção e que tem que ser usado como medicamento. Como, por exemplo, se você começou a sentir o sintoma do coronavírus, teve febre, começou com a falta de ar, aí esse soro já é injetado em você para o seu corpo começar a produzir o anticorpo. A Entra gente tem como a palavra. tratamento, né? Vamos ouvir. Exatamente, a gente tem a palavra do professor. Não é para ser usado como prevenção. Por quê? É como se fosse um medicamento e que ele tem um efeito esperado, né, atuar contra o vírus da Covid-19. Então, o ideal que a gente está propondo para os testes clínicos é que use em pacientes, de preferência nos estágios iniciais da doença, onde a gente terá maior chance de efeito, né? E essa era a grande questão que a gente vinha debatendo, né, Agatha e Joel, que é como fazer com que as pessoas não cheguem. A gente falou sobre isso aqui há alguns dias, Joel. Estado para mais que as grave, pessoas né? não evoluam para o estado mais grave da doença, né? Agora, surpreendente isso. Pois não, Agatha, pois não. E outra notícia boa, Joel e Ana Paula, é que esse medicamento, se for aprovado, claro, ele pode ser produzido em grande escala. O que os especialistas me explicaram é que o cavalo não sente dor quando o plasma é retirado. Então, isso pode ser produzido em grande escala. O que vai ser feito agora? Para o nosso ouvinte estar perguntando, tá bom, mas quanto tempo? Como isso vai demorar ainda? Primeiro, ele precisa passar efeito pelos prático, né? O efeito prático Exatamente. Precisa passar pela aprovação dos estudos clínicos. Isso vai ser apresentado hoje à noite para a Academia de Medicina. E aí depois começam os testes em humanos para aí sim a gente começar a produção. Não tem uma previsão, mas o objetivo é até o final do ano a gente conseguir ter uma resposta de fato se isso vai ser aplicado ou não na população, Joel e Ana Paula. Tomara que saia bem rápido, né? Bem antes disso, mas a resposta. Que estudo fantástico, né? Você sabe me dizer, Agatha, se é um estudo pioneiro? Se ele foi criado mesmo aqui no Brasil, inédito? Isso, pelos próprios pesquisadores, pelos brasileiros. Nossa, você deve ter ouvido eu dizer agora há pouco que é o mesmo princípio para a produção do soro antiofídico, né? E o cavalo, por ser um animal muito resistente, dá para perceber aí que é capaz de produzir anticorpos para combater não só o coronavírus, mas também até mesmo um veneno de cobra. Imagine a condição de um bicho desse.
A condição fisiológica mesmo de um animal como esse. Vocês já ouviram falar em dose cavalar? Claro, né? E ela vem do cavalo mesmo. Daí que vem a expressão. Porque é um bicho muito resistente. Alguns sedativos, por exemplo, que você aplica em um bovino do mesmo peso, tem que ser aplicado 2 ou 3 vezes mais no cavalo, de tão resistente que é o bicho. Só para a gente ter uma ideia da capacidade física deste animal. Eu estou muito curioso para saber dos próximos passos deste estudo, que deve ser ampliado ou compartilhado com outras instituições que tenham capacidade de ajudar, auxiliar em um momento tão importante como esse, né, Agatha? Com certeza. Joel e Ana Paula, se vocês me permitem, a gente aqui, qualquer brasileiro, eu acho, qualquer pessoa no mundo hoje em dia, quando fala qualquer possibilidade de cura, a gente já se anima, já fica esperançoso. Aqui no Rio, a gente já está chamando os animais de cavalinhos da cura, para trazer um pouquinho de sorte pra gente. Claro, e que ela venha a galope mesmo. Tomara. Não é? Vocês se lembram que recentemente estavam filtrando o sangue, tirando plasma de pacientes que já foram infectados com o coronavírus? Foi um dos primeiros tratamentos que surgiram, Joel. Foi na própria China, inclusive, que isso começou. E aplicando novamente esse plasma já com os anticorpos. Exatamente. É o mesmo princípio, só que utilizando um animal que tem condição de produzir um anticorpo de 20 a 50 vezes mais potente do que a condição que temos, nós seres humanos, de produzir. Fantástico, incrível. Tenho certeza que o nosso ouvinte está embasbacado, né? Está de boca aberta com essa notícia, e é uma notícia muito do bem. É muito legal poder começar o Bora Brasil nessa quinta-feira, assim como começamos, passando essa notícia promissora. Mas não foi dito nada a mais, Agatha, do que você já reportou pra gente aqui, do efeito prático disso? Qual a condição de produção? Teríamos condição de produzir tantos litros? Quantos ml seriam aplicados por paciente? Acho que ainda não, é muito precoce. Seria muito precoce já anunciar algo nessa linha, né, Agatha? O que eles explicaram é que ainda está na fase de teste com os animais. Talvez no teste com humanos, aí sim a gente consegue entender quanto vai ser necessário do plasma do animal para ser injetado nos pacientes, mas a ideia é pegar primeiro os pacientes com os sintomas. Então, seriam distribuídos primeiro nos hospitais esses medicamentos, mas a esperança na voz dos próprios pesquisadores é notória de que a gente consiga produzir bastante aí para ter para frente esse medicamento, porque muito se fala em vacina, né? Mas e as pessoas que já estão sendo infectadas? E as pessoas que já estão doentes? Para tentar frear um pouco essa contaminação também, porque o contágio vem muito de quem está doente. Então, essa preocupação diferente vem desses pesquisadores aí, a gente torce para que a gente consiga, pelo menos, uma produção em massa desse medicamento, porque por parte dos animais a gente já sabe que eles são resistentes. Ótimo. E 5 animais foram testados, né? Foram 5 cavalos, isso. Se não me engano, você disse no início da sua fala. 5 animais foram testados e 4 destes 5 apresentaram os anticorpos, esses anticorpos potentes que já falamos para vocês. Agatha, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Parabéns pelo seu trabalho aí. Espero contar com você mais vezes aqui no Bora Brasil, tá bom? Com certeza. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade, gente. Bom trabalho. Para você também. Até mais.